Quantas vezes você se sentiu paralisado em meio a algo novo, em meio a um desafio, algo que você precisava fazer, mas infelizmente veio um sentimento que te travou e te paralisou e você teve que abrir mão disso. Meus irmãos, isso acontece. Esse é o canal 3 em 1. Eu sou Rômulo Tota e eu quero tratar isso com vocês hoje. O nome do quadro é Alma em Processo. Vamos nessa juntos? É nóis, meus irmãos. Aproveitando que nós estamos aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, ativa as notificações, que isso ajuda muito. A alma grita. Quem nunca ouviu essa frase? E é a pura verdade. Porque a nossa alma nada mais é do que os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? O centro de tudo isso, que nos aflige todos os dias. Ruim para que a gente tome as decisões, para que a gente haja, para que a gente faça tudo. E meus irmãos, hoje, o ser que nós somos, esse um do 3 em 1, corpo, alma e espírito, ele é resultado do quê? Do nosso passado. Hoje, o nosso presente, nós somos o resultado do nosso passado. Todas as nossas experiências que nós tivemos lá na nossa primeira infância contribuíram para quem nós somos hoje. Então, ali foi construído o nosso caráter, a nossa personalidade. E esse passado, essa infância, primeira infância, enfim, ela tem várias fases, vários acontecimentos que nos marcaram, que fazem parte de quem nós somos hoje. Várias experiências, né? Desde a mais simples à mais complexa. E essas experiências, elas são, na maioria, boas, mas existem muitas experiências ruins. Ou, na maioria, ruins, mas algumas boas. O fato é que tudo contribui, tudo o que aconteceu para que hoje essa persona, essa criatura que nós somos, tenha que viver nessa terra, tenha que se desenvolver, tenha que fazer todas as nossas atividades, se relacionar, trabalhar, estudar, enfim, exercer ministério, servir a Deus. Tudo isso, a nossa alma está no conflito todos os dias. E essa é a grande sacada. Mas, meu irmão, nós temos que ter domínio sobre isso, né? A Bíblia é clara nesse sentido. Nós temos que dominar as nossas emoções, nós temos sim que tomar as decisões mais assertivas possíveis. Errar, nós vamos errar o tempo todo, mas nós temos que buscar ter o nosso caráter em Cristo, melhorar, evoluir dentro daquilo que a gente acredita. Eu, como pastor cristão, acredito na Bíblia. E eu faço de tudo para que a minha vida seja baseada na Bíblia. Erro todos os dias, acerto também, mas eu vou continuar nessa luta de acertar e me assemelhar a Cristo todos os dias, tentar me assemelhar a Cristo todos os dias, que é uma tarefa árdua. Mas os valores e os princípios cristãos estão dentro de mim. E é lógico, eu não quero entrar muito nesse sentido agora, nessa parte de alma, mas existem oposições que contribuem para que a gente não siga o plano, o propósito que nós temos, certo? Então, sem entrar no mérito muito espiritual, todas as nossas decisões, todas as nossas metas, os nossos propósitos, tudo aquilo que a gente deseja, existe um posicionamento que precisa ser tomado. Como eu disse, existe uma oposição que trabalha na nossa alma para que isso não aconteça. Eu creio nisso, né, que existem conspirações e eu creio nisso, meus irmãos. Falo por experiência própria. Todas as vezes que eu me posicionei para fazer algo em prol da minha fé, da minha casa, da minha família, da minha vida profissional, parece que as coisas começam a ficar mais difíceis, começa um turbilhão de oposições a acontecer. Isso é verdade, isso é espiritual e nós vamos tratar aqui também. Mas hoje o foco é o que esses sentimentos têm te assolado, têm te paralisado. Esse medo, de repente é um medo em meio a algo novo que apareceu aí na sua frente, um desafio de um emprego novo, de empreender, de um esporte novo, enfim, de um relacionamento novo. Por que existe essa dificuldade? Como eu disse no começo, nós somos fruto
do nosso passado, das nossas experiências ruins e boas. As nossas experiências ruins, elas tendem a ficar mais aguçadas em meio ao novo, em meio à dificuldade. Como eu disse, existe essa oposição. Eu não quero espiritualizar demais nesse momento, mas existe sim essa oposição. Então isso gera gatilhos para que a gente se paralise e fique preso nesse passado. Traçando um paralelo entre presente, quem nós somos, passado, a nossa formação, a nossa composição de personalidade, de acontecimentos, e o futuro, das metas que nós objetivamos, do plano que Deus tem para nós, daquilo que nós estamos, lutando e batalhando todos os dias. Então existe um romper entre o nosso presente, a gente tem que romper para o nosso futuro para alcançar um objetivo. E muitas vezes situações que aconteceram no passado nos traz um medo, uma insegurança, um gatilho, um acontecimento ruim. E isso te traz um gatilho onde te faz ressentir esse sentimento. E toda vez que você ressente uma experiência ruim, você do presente, você retorna ao passado. E você fica paralisado nesse presente. E você ressente de novo. É um sentimento que você sente novamente. E você fica preso nesse ciclo. E esse ciclo vai se retroalimentando das nossas emoções, dos gatilhos, do medo, da insegurança, das palavras que foram lançadas contra você. Você é um burro, você é um incapaz, de um relacionamento onde você foi traído, de uma insegurança, de um trauma, de um acidente, o que quer que seja. Esses gatilhos te trazem novamente a lembrança e te fazem ressentir. Isso te paralisa, porque você não quer viver de novo isso. Foi um sentimento ruim, uma experiência ruim, onde você não quer viver de novo. E você acaba ficando nesse ciclo preso. Então, com o medo de ressentir isso, e aí, meus irmãos, a nossa alma fica presa no presente. E a gente fica impossibilitado de avançar para o futuro. Então nós precisamos romper com esse passado, para que a gente rompa esse ciclo e avance para o futuro. Mas pastor, qual é a lógica disso? Tudo bem, eu entendi, mas como eu faço para romper isso? Meu irmão, cada um tem uma história, como eu disse. Cada um tem uma experiência. O que você precisa fazer é romper, como eu disse. Faça hoje uma autoavaliação. Tente identificar quais são esses gatilhos. Pastor, poxa, eu vou dar meu exemplo de hoje. Eu tenho muita dificuldade em nadar. Estou fazendo aula e tudo mais. Poxa, o porquê? Quais são as minhas dificuldades em nadar? O que está me impedindo de desenvolver, de ser um processo mais longo? Poxa, eu não consigo ficar confortável na água. Por que eu não consigo ficar confortável na água? Eu sou pastor, eu tenho uma vida espiritual, e eu oro e busco a Deus, peço para que o Espírito Santo me revele, me traga a memória. Ou você mesmo, conversando com seus pais, com seus irmãos, ou mesmo você lembra de uma situação, você pode chegar a esse entendimento que eu vou falar agora. Eu lembrei que eu quase me afoguei quando eu tinha, 5, 6 anos. Me veio essa lembrança. Então eu fico ressentindo aquele pânico que eu senti. Graças a Deus, né? Tô aqui, não me afoguei, né? Foi até minha mãe que conseguiu me pegar ali numa cachoeira. E eu fico inconscientemente, esse gatilho, eu fico preso nesse pânico. Nesse pânico. Qual é o meu posicionamento referente a isso? Eu preciso vencer esse sentimento. Isso não pode me dominar. Então eu tenho que exercitar isso. Como eu exercito isso, meu irmão? Mais um exemplo. Você não consegue evoluir no teu relacionamento, na tua vida sentimental. Você conhece uma pessoa, começa a namorar, mas você não consegue evoluir para um noivado, para um casamento. Será que você não está com medo de viver uma frustração de um relacionamento anterior? Provavelmente você foi traído. E eu não sei o desfecho disso. Talvez você perdoou, você terminou.
enfim. E você está carregando esse medo, esse ressentimento para um novo relacionamento. Então você fica se sabotando. Ou será que você não consegue parar emprego nenhum? Porque, pô, lá no seu primeiro emprego, cara, te chamaram de incompetente, você carregou aquilo dentro de você? Então são palavras que são lançadas, são acontecimentos que vão sendo introjetados e até, às vezes, consciente e inconscientemente, a gente vai permitindo que esses gatilhos vão nos sabotando e a nossa alma vai nos roubando, impedindo esse futuro que eu falei. Como vencer isso? Como eu disse, busque o entendimento, busque a origem desses gatilhos. Meu irmão, a minha experiência como pastor é fé na prática, meu irmão. Então, todas as vezes que eu identifiquei um ciclo desse, um sentimento desse, uma paralisia dessa, eu fui orar a Deus e pedir revelação. Usei de armas espirituais. Obviamente, eu estou trazendo um lado espiritual para uma questão de alma, mas é tudo relacionado, é 3 em 1, meu irmão, é corpo, alma e espírito. E eu busquei entendimento e Deus me trouxe a revelação. E eu fui no altar de Deus e o que eu fiz? As pessoas que porventura me ofenderam, me traíram, eu liberei perdão. Então, uma arma poderosa que a gente pode usar é o perdão, meus irmãos. Não só o perdão, mas enfim, tudo que está relacionado com o gatilho, você precisa pôr um ponto final nessa história. Poxa, será que você não precisa liberar perdão para essa sua ex ou para esse seu ex? Poxa, mas ele me traiu. E aí, meu irmão? A falta de perdão te trava, te faz ressentir. Ah, mas eu não estou sentindo de pedir perdão para essa pessoa. Você não precisa sentir, meu irmão. Você precisa perdoar, que é um mandamento. É um mandamento bíblico. O perdão não está relacionado apenas a você, a outra pessoa. Está relacionado à tua relação direta com Deus. Deus mandou perdoar, eu perdoo porque eu obedeço a Deus e eu creio em Deus. Então, estou te trazendo para a minha realidade. É assim que eu ajo. É assim que eu consegui vencer os meus medos. É assim que eu consegui casar. O medo, a frustração de um relacionamento que não deu certo, foi assim que eu consegui. Perdoando as pessoas que eu tinha que perdoar. Pondo um ponto final nessa situação. Vencendo os meus medos, indo aos poucos. Uma vez que eu identifiquei que eu quase me afoguei, eu vou trabalhar isso. Lógico, eu não quero espiritualizar tudo, mas de repente você precisa fazer uma terapia. O ponto é, você precisa vencer esse sentimento. Todo sentimento que vem para te paralisar, ele precisa ser vencido. E esse ciclo precisa ser rompido, porque o futuro está aí, o futuro é poderoso, o futuro é que Deus tem para nós, é o melhor que pode existir. Então, meu irmão, não impeça para que não deixe uma boa ideia, um propósito que Deus tem, uma ideia de empreendimento, enfim, se perder. Porque, mano, nós servimos a um Deus criativo que nos capacita, então não desperdice isso. Busque esse entendimento e busque romper. Eu não sei se é um perdão, se é uma situação mal resolvida. O ponto é, existe um sentimento dentro de você que está te paralisando. Algo que grita na sua alma todos os dias. E você precisa se decidir que isso não vai mais te dominar. Então, o primeiro passo é, entenda esses gatilhos, se posicione, fale que até aqui isso te perturbou e agora não perturba mais e faça o que precisar ser feito. Se é um perdão, é um perdão. Se é uma reconciliação, é uma reconciliação. Se é uma terapia, é uma terapia. Mas não deixe que os sentimentos te dominem. O espírito é maior do que qualquer emoção, qualquer sentimento. Então aqui, nós não vamos ficar refém de emoção. Nós não somos emocionados, nós somos convictos. Nós sabemos que o espírito sobrepõe a alma. Esse é o 3 em 1, o quadro Alma em Processo. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu falo, comente aqui para que a gente possa se ajudar. Tamo junto, é nóis.